Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos. Aleluia. O capítulo é o de número 4. E o versículo é o de número 32, para a glória do Senhor. Queridos, eu sou muito grato aos irmãos que trouxeram um quilo de alimento. Quem trouxe um quilo de alimento para isso? Alguns quilos de alimento estão ali fora. Os irmãos trouxeram, né? Atenderam ao nosso pedido. E nós ficamos felizes, em nome do Ministério Palavra da Verdade, do nosso pastor presidente aí, evangelista, do pastor do santuário, pastor Assis Martins, em meu nome, em nome de toda a igreja. Nós somos muito gratos pela atenção que a igreja tem nos dado. Aleluia. Fico feliz com a presença da irmã Herbeia. Deus te abençoe. A Herbeia congregou comigo, vem lá da Paulina hoje nos presentear com a sua presença. Aleluia. Quando eu deixei a igreja da Paulina, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, ela não tinha esse bebê, irmãos. Agora tem. Aleluia. Presbítero Israel, diaconisa Natiele, levita Vitória. Amém. Isso é para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 4. Aleluia. Nós vamos continuar pedindo quilo de alimento para quarta-feira, viu, irmãos? Para você, para mim, para nós, no modo geral, 1 quilo vale realmente 1 quilo, porque 1 quilo de alimento é 1 quilo, já disse, 1 quilo, né? Mas não vai fazer falta se você tirar 1 quilo de alimento do seu celeiro e trazer para a igreja, porque a soma de 60 pessoas, 70 pessoas, são 70 quilos de alimento. Já pensou? Que coisa linda, né? Aleluia. Minha esposa, ela tem mania de ficar falando por mímica. Pode falar mais alto. Eu não entendo isso. O meu filho de número 3, ele fala em Libra, né? Eu não entendo, fala aí. Não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, esse quilo de alimento não perecível é para a igreja, para o ministério, igreja, Palavra da Verdade, da cidade de Aquiraz, ajudar as pessoas, as famílias carentes e necessitadas. Pastor, 1 quilo de alimento não alimenta 5 pessoas em uma casa. Pois é, mas 5 pessoas trazendo 1 quilo de alimento são 5 quilos de alimento, aí alimenta sim. Isso é a multiplicação. Amém? Amém. Posso ouvir aí um glória a Deus, um aplauso para Jesus? Aleluia. A impressão que a gente está sozinho ali, né? Aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 4, no versículo de número 35, diz a palavra do Papai do céu. Aleluia. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, toda a igreja repita comigo, passemos, por graça, igreja, diga, passemos para a outra margem. Aleluia. Em algumas Bíblias diz para o outro lado. Amém? E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Diga, Jesus. E despertando-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos ou que morremos? E ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Aleluia. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar obedece? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Aleluia. Feche seus olhos. É um momento muito especial com você e o Senhor. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, é um privilégio estar na santa presença do Senhor esta noite, pois sabemos que está desde o princípio e vai continuar abençoando grandemente a cada um que adentrou a este santuário nesta noite. E estas bênçãos, elas vão alcançar os representados aqui neste lugar, aqueles que por alguma razão não puderam vir, mas foi convidado, sabemos disso, e pedimos em nome do Senhor Jesus que esta graça venha transbordar os nossos corações nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Mais um casal que chegou aí para a glória do nome de Jesus. Aleluia, Deus. Pastor, chegou atrasado, não interessa, chegou. Glória a Deus. Não entendi. Darlon, é nome de artista, né? E Carla, né? São irmãos em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, a casa do Senhor é assim: chegue atrasado, mas chegue. Amém? Você pode até chegar no amém, mas chegue, porque você veio para o lugar certo. Porque esse é um lugar de bênção, esse é um lugar de alegria, esse é um lugar onde se manifesta o poder e a glória de Deus. E hoje não vai ser diferente. Você vai sair daqui aliviado, voando. Amém? Aleluia. Quem gosta de viajar aqui? Todo mundo, né? A irmã Jasmina logo levantou a mão. Se pudesse fazer isso toda semana. Aleluia. Aleluia, né? Todo mundo gosta de fazer uma viagem. É sempre muito bom passear, sair de casa. Eu gosto muito. Irmãos, quando eu saio de casa, eu vou ali para o Acaraca, é só 60 quilômetros, mas eu vou viajando. É bom, é gostoso. Mas eu aprendo com o texto que foi lido aqui, irmãos, algumas coisinhas que é bom a gente observar em uma viagem. Nós sabemos que quando nós tomamos uma decisão e nós vamos viajar, tem um ponto de partida, assim como também tem um ponto de chegada. Na verdade, entre o ponto de partida e ao ponto de chegada, o final da viagem, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Nós sabemos que todas as vezes que nos preparamos para viajar, ficamos com os corações alegres, ficamos felizes. Quando nós preparamos para pegar um avião, a gente fica feliz, vamos voar, né? Vamos nos divertir na viagem. Mas se nós descobríssemos que lá em cima teria aqueles vendavais, aquelas turbulências que normalmente aqui quem viaja de avião sabe que tem, a gente nem subia no avião. É muito comum você estar sentado numa cadeira, de repente um porta-mala ou um porta-volumes que fica acima da cabeça. Dependendo da situação do avião, ele se abre, e aquela bolsa, aquela sacola termina caindo na cabeça ou no colo de alguém. Isso dá um susto tremendo. Isso depende muito dos ventos. Mas quando a gente sai para viajar e pega o avião, a gente não tem essa informação em forma de acontecimento. A gente sabe que pode ou não acontecer, mas isso não tira a nossa alegria de viajar. Por isso que toda viagem realmente nos faz muito felizes, o prazer de viajar. Muita gente fica sem dormir, porque vai viajar no dia seguinte, perde o sono, fica ansioso, fica alegre além da conta, não é assim? Então fica sem dormir, aleluia. Mas hoje nós vamos falar de uma viagem, porque esse texto fala de uma viagem. Se você prestou atenção, o primeiro versículo
parte B, diz assim: passemos para a outra margem. Amém? Quem disse isso foi Jesus. No entanto, ele estava dentro da embarcação, ele estava presente. Mas aqui em seguida nós vamos ver duas coisas interessantes. Nós vamos ver o homem Jesus e vamos ver o Jesus Deus. Aleluia. Como homem, ele estava cansado, exausto, pregou o dia inteiro, pregava dias após dias, e ele sentiu cansaço, a natureza humana, e ali ele adormece. E logo em seguida nós vamos ver a natureza divina. É quando ele se levanta do seu sono e repreende o mar, repreende o vento, e tudo fica calmo. Amém? Nós estamos entendendo até aí, não é assim? Amém. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos: passemos para o outro lado, ou passemos para a outra margem, Jesus estava dando uma ordem direta aos seus discípulos. Ele não disse exatamente o que iria acontecer, mas por ser onisciente, ele sabia exatamente que os ventos iam ser contrários, ele sabia exatamente que as águas iriam se balançar, porque ele também era a natureza divina. Amém? Então os discípulos devem ter se assustado naquele momento. Eles devem até ter olhado uns para os outros e ter perguntado: poxa vida, Jesus está conosco, será que ele não sabia que isso ia acontecer? Será que ele não se importa que a gente morra, que nós pereçamos aqui no barco? Ele está dormindo. Acredito que alguns tenham dito: ele não está nem um pouco preocupado comigo. E nesses dias, os últimos dias que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito comum que esses vendavais, que essas águas se levantem contra a igreja. Ela se levanta de várias formas, de várias maneiras. Tem usado os próprios irmãos ou os próprios de dentro das suas próprias casas, os próprios familiares, como pai, irmão, como mãe, os parentes mais próximos. Principalmente os irmãos da igreja têm sido agentes, condutores desses terremotos, desses maremotos ou desses vendavais. E isso tem afetado em muito o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Temos até duvidado da sua presença, como o texto diz. Será que ele não se importa? Muitas vezes nós nos pegamos a olhar para Cristo e dizer: será que Cristo não se importa comigo? Será que ele não está vendo a minha situação? Será que ele não está vendo o maremoto, as águas têm balançado? Basicamente o meu casamento tem afundado, os meus filhos têm saído de dentro de casa, têm tomado decisões que desagradam ao Senhor. Será que Jesus não está olhando para a minha família? Essas perguntas, elas não são feitas muitas vezes pelas pessoas lá de fora, mas nós, como cristãos, nos pegamos muitas vezes fazendo essas perguntas para Jesus. Esse texto, irmão, o que foi lido, nós não falamos a respeito do destino dessa embarcação, mas eu quero te dizer que Jesus está indo para Gadara. Nessa cidade existe um espírito imundo, um processo demoníaco, ao qual tomava conta daquele povo. Mesmo sendo uma cidade de população mediana rica, um povo de posses, mas a imundícia tomava conta exatamente por isso, por conta da idolatria ao próprio dinheiro, às próprias coisas naturais. Mas o inimigo, ele sabia que o projeto de Jesus era um projeto de salvação de uma família. Jesus estava indo com os seus discípulos porque ele tinha um projeto de salvação para uma família.
É tanto que quando ele chega na cidade de Gadara, a primeira pessoa que ele vê como referência bíblica, um pouquinho mais adiante do capítulo de número 5, ele encontra um sujeito, um gadareno, possesso, não de um demônio, mas a minha Bíblia diz que este homem estava possesso com uma legião de demônios que aprendia ele era acorrentado por este mal. Mas os discípulos não sabiam. No entanto, Jesus, com a sua natureza humana, ele dorme. E o inimigo das nossas almas perde tempo, porque ele domina a fraqueza do homem. Jesus estava cansado, estava fragilizado, e ele dormiu. Nesse momento, o inimigo usa dos elementos naturais para se manifestar, para interromper essa viagem missionária, essa viagem de salvação, essa viagem de libertação. Essa noite, o que a Bíblia diz aos nossos corações, que nós fomos levantados para tomar uma posição em Gadara. Gadara tipifica o mundo, onde tem pessoas que são possessas, pessoas que vivem no engano, pessoas que vivem na mentira, pessoas que vivem enganadas pelos prazeres da carne. Mas esta noite o Senhor está levantando homens e mulheres aqui neste lugar e instruindo para ir a esta cidade chamada Gadara, para expulsar, para dominar, porque o Evangelho foi escrito para que os cristãos pudessem dominar sobre os demônios e na autoridade de Cristo Jesus poder expulsá-lo. E neste momento eu digo a esta igreja que salvação vai acontecer na sua família. Aleluia. Eu posso exemplificar hoje, irmãos, uma família. Grandes terremotos e grandes vendavais acontecem dentro de uma família. Mas eu posso lhe dizer com autoridade de palavras que nenhum terremoto aparece de surpresa, sem que haja sinais. Quando as coisas começam a ficar escuras, é necessário que as famílias venham entender que logo mais vai começar um terremoto. Existem coisas, atitudes a serem tomadas. Eu posso exemplificar isso com um exemplo muito simples. Lá no nosso interior, quando o negócio começava a ficar escuro, logo mais as pessoas mais antigas percebiam que ia chover. E ali pegavam as vasilhas e colocavam na biqueira para aparar água cristalina, água boa, que vinha do céu. Então os maremotos, os terremotos que se levantam contra as famílias, por exemplo, eles começam com as coisas se escurecendo. O relacionamento começa bem, cheio de sonhos, cheio de promessas. Aleluia. O relacionamento sempre começa com presentes, com palavras doces. É meu amor, é minha querida, é meu amado, é rosas, né? São presentes maravilhosos. São promessas que muitas vezes nem se pode cumprir, mas e daí? São sonhos. Deus há de materializar, há de realizar. Mas o tempo, ele vai passando, as coisas vão ficando diferentes. O relacionamento já não vai ficando mais o mesmo, o barco vai começando a ficar pesado. As coisas começam a escurecer dentro dos lares. As famílias já não conseguem mais se identificar. Bom dia, a paz do Senhor é coisa antiga. Aleluia, nós somos crentes, para que isso? A paz já existe. Pois é, essa é uma grande mentira. Quando o marido ou a esposa se levanta de manhã e ela não consegue dar um bom dia, e é a paz do Senhor a ambos, é porque o negócio já começou a ficar escuro. Não demora muito, irmãos, para a coisa começar a relantear dentro de um relacionamento. O relâmpago são palavras pesadas, já não é mais promessas bonitas, já não são mais palavras carinhosas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia nos orienta que após esse relâmpago pode vir um trovão, e quando o trovão vem, ele vem para assustar. O trovão vem para meter medo nas pessoas.
As pessoas se escondem da presença de Deus. Aleluia. Esses são os maremotos que têm se levantado dentro dos lares, têm se levantado dentro das igrejas, têm se levantado no trabalho, têm se levantado, irmãos, em todos os lugares. É quando nós estamos dentro de um barco, indo, fazendo uma missão segundo a vontade de Deus, e nós desistimos no meio do caminho, questionamos até Jesus Cristo: será que Jesus está dentro desse barco? E se está, por que Ele não está fazendo nada? Louvado seja o nome de Jesus. Muitos homens, irmãos, tiveram as suas vidas balançadas por estas águas. Muitos foram os problemas que se levantaram contrário à vida de muitos, e uma das maiores referências que nós temos da Bíblia Sagrada é Jó. Se você ainda não sabe, você vai ficar sabendo que a primeira coisa que o inimigo fez na vida de Jó foi subtrair o dinheiro dele, porque ele sabia que se ele mexesse no dinheiro daquele homem, sendo ele o mais rico do Oriente, uma referência naquele lugar, ele não iria ter como se sustentar ou pagar os seus funcionários, e a sua vida iria de água abaixo, ia ser um desastre. Mas como o inimigo mexeu no dinheiro de Jó? Mexeu retirando dele o gado de corte, subtraindo o leite, o queijo, ele já não tinha mas como vender nada, ele estava parado, paralisado. Esse homem também foi mexido no espiritual, porque foi tirado dele as ovelhas. Você quer ver o ministério ir por água abaixo, as ovelhas sejam atingidas, elas saiam dentro da igreja, o líder fica de cabeça baixa, ele não consegue mais ouvir a orientação de Deus, ele se encurva diante desses problemas. São maremotos que Deus nos ensina, nos dá direcionamento através da tua palavra. Jó também teve um problema muito sério, porque o inimigo mexeu naquilo que era o seu transporte. Naquela época não tinha carroça, não tinha carro, não tinha nenhum tipo de transporte que não fosse camelos, até porque só o camelo poderia atravessar o deserto. E o inimigo tira o transporte de Jó, deixa ele literalmente a pé, sem condição nem de ir nem de vir. Ele fica completamente estagnado, preso naquele lugar. Não bastasse isso, eu não estou falando aqui dos mensageiros, porque a Bíblia diz que o primeiro veio, antes que ele terminasse de falar, o segundo começou a falar, antes que o segundo terminasse de dar a notícia, o terceiro já estava dizendo: agora é minha vez. Antes que o terceiro, se existe uma coisa, irmão, que crente gosta de dar, é má notícia. Aí o quarto já estava dizendo: termine aí que eu preciso falar. E mal o terceiro terminou de falar, o quarto mensageiro já estava dizendo: olha, veio um vento forte dos quatro cantos, invadiu a casa do primogênito do teu filho e matou todo mundo. E só sobrou eu para dar notícia aí, feliz. Aleluia. Naquele momento a minha Bíblia diz que Jó se dobra diante de Deus, rasga suas vestes, se entrega na presença de Deus e diz: o Senhor está no controle. O Deus que tirou é o Deus que vai lhe devolver. Aleluia. O inimigo vai ter tirado de você, mas Deus tem muito mais para lhe devolver, irmão, porque isso é para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O inimigo ele pode até tentar, ele vai tentar. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11, tem uma referência muito especial na Bíblia. Se você quiser marcar, capítulo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. O apóstolo Paulo fala pela boca do Espírito. Ele diz à igreja: tenha cuidado com os ardis de Satanás. Aleluia. Sabe o que o apóstolo quis dizer para a igreja de Corinto naquela época, e hoje fala para a palavra da verdade da cidade de Aquiles? É que existe uma vida espiritual e o diabo tem domínio sobre ela. Não subestime o poder que ele tem quando nós estamos fazendo as coisas erradas. Aleluia. Cuidado com isso, irmãos.
O que Paulo está dizendo é: não subestime com os ardis. Não desconsidere o que o inimigo pode fazer dentro da sua casa. Não desconsidere o que o inimigo pode fazer dentro do seu negócio. Você pode até achar que dentro do seu lar está tudo muito bem. Você pode achar que dentro do seu negócio está tudo correndo muito bem, está tudo maravilhoso. Mas você pode estar verdadeiramente enganado, porque o diabo ele pode sim estar trabalhando dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro do ônibus que você dirige, dentro do automóvel, da moto que você pilota, porque ele é espírito, irmão. Aleluia. E o trabalho dele é contrariar a vontade de Deus. Mas o Senhor nos deixou o Espírito Santo Consolador para contrariar a vontade do inimigo e nos tornar mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu creio, igreja, eu creio em nome de Jesus que essa igreja vai morar no céu. Oh, é hoje. Aleluia, Jesus. Já está com você, né? Alegria, né? Louvado seja Deus. Nós começamos dizendo que é bom viajar. Aleluia. Mas Deus não dá o final, o percurso. Ele não diz como é que é o percurso, né? Já pensou? Mas se você tivesse dito para José: José, tu vai ser governador. Aí tu vai você lá no buraco lá, ó. Vai sofrer, vai apanhar, né? Ou desistir de lhe matar. Mas você vai ser governador, José. Lá do Egito, né? Você vai ser vendido como escravo. Vai levar uma surra boa. Vamos botar você na prateleira de Faraó. Aí você vai ser governador. Já pensou se Deus ter revelado isso para José? Sabe aquele manto que o pai dele deu a ele? Nunca ele tinha vestido. Nunca. Eu não vesti ele, não sou doido, né? Deus ele dá os sonhos. Mas ele não te diz como é que você chega lá, porque nós somos humanos, nós não vamos resistir. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que passar passo a passo. A viagem é um passo em frente do outro. O primeiro processo é conquistar o primeiro. Depois que nós conquistamos o primeiro passo, o segundo em diante fica mais fácil. A Bíblia diz: é só perseverar até o fim e receberás a coroa da vitória. Aleluia. Aleluia. Isso é a Bíblia que diz. É uma das mais de 3.500 promessas. Isso é uma delas para a glória do nome do Senhor. Isso é para nós. Mas o que é que eu aprendo, irmãos? O que é que eu aprendo com esta passagem, com esta viagem? Eu aprendo, irmãos, coisas muito especiais para o nosso dia a dia. Porque nós passamos por problemas e por dificuldade todos os dias. Se existe uma palavra que impera hoje no nosso país, né, se existem palavras hoje que são proferidas pelos cristãos, essa história de crise. Nós falamos, a crise na verdade é esse maremoto que se levantou contra o nosso país. Mas a Bíblia nos dá a orientação que essa crise não é da igreja, essa crise é do mundo. Amém? Amém. A igreja não pertence ao mundo, nós estamos passando por esta crise. Essa é uma fase do caminho dessa viagem. Jesus, quando ele estava indo lá para a cidade de Gadara, ele tinha um alvo, ele tinha um projeto. Assim como ele chegou até você através da palavra, através do Evangelho, ele também iria chegar àquela cidade, porque ali um homem precisava ser liberto, não apenas ser liberto, mas libertar sua família. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega lá, ele toma da sua autoridade, repreende todo o demônio, e aquele homem é liberto, e ele deixa de ser escravo daquela legião, daquelas correntes. E aquele homem chega para Jesus com o desejo de seguir a Jesus. Olha, eu quero segui-lo, eu estou livre para andar com o Senhor. Ele disse: não, Senhor. Aleluia. O Senhor vai voltar lá na sua casa, vai ser uma referência, vai pregar o Evangelho, a minha palavra, porque a minha palavra, assim como libertou você, também vai libertar a sua família, para a glória do nome de Jesus. A palavra, ela tem poder, mas ela precisa ser manifestada sem medo, com coragem.
Nós precisamos levantar as nossas mãos e empunhar, a Bíblia diz, como um único e um só homem. Isso acontecia muito antes, já pregamos aqui sobre isso. O livro de Neemias, capítulo 8, fala sobre isso. Quando toda Israel se juntava, independente dos lugares, a Bíblia diz que eles se juntavam como um único homem, com um projeto de ouvir a palavra de Deus, serem reforçados, terem as suas baterias recarregadas. E ai de Esdras naquela época, se não chegasse primeiro. Hoje não, tudo ficou moderno. Aleluia. Estou em casa, assisti hoje uma pregação belíssima. Estou cheio, tá não? A Bíblia diz: congregai-vos. Essa palavra quer dizer: esteja unido em amor, em unidade, falando uma só língua, falando um só evangelho, recebendo uma só carga do alto. Aleluia. É aí que o Espírito Santo se manifesta na vida de uma família. É aí que o Espírito Santo faz a diferença dentro da igreja. É aí quando você vai lá para fora, sai da sua cidade, alguém olha para você e fala: no mínimo é crente. Já vi muito isso. Quantas vezes eu passo com a minha esposa e ela olha e diz: é crente. Às vezes dá tempo de olhar, eu não vejo uma Bíblia, mas o comportamento e a postura daquele homem ou daquela mulher já resplandece a glória de Deus. E ali aquela pessoa é identificada como crente. Sabe por quê? Porque ela conseguiu entrar dentro da embarcação, identificou Jesus. Porque, irmãos, as tribulações não quer dizer que elas não vão acontecer, não. Não, mas Jesus está no barco, mas isso não quer dizer que os problemas não venham. Jesus está dentro da minha casa, isso não quer dizer que o dinheiro não acabe. Jesus está dentro, não quer dizer que a alegria não acabe. Lá em Canaã da Galileia, Jesus estava lá, o vinho acabou, o dono da casa se entristeceu, a festa tomou um outro rumo, mas Jesus estava lá em Canaã da Galileia da mesma forma que Ele está dentro dessa igreja e dentro da sua casa. E Ele entrou, segundo os evangelhos, em 12 casas. Em todas as 12 casas Ele fez algo diferente, pastor. Todas as 12 Ele fez algo diferente. Quando Ele entrou na casa de Pedro, Ele levou saúde para a sogra. Quando Ele entrou na casa de Zaqueu, Ele levou salvação para aquele homem. Quando Ele entrou na casa de Jairo, Ele levou vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não teve uma casa que Jesus adentrou que Ele não levasse a esperança, que Ele não levasse o amor, que Ele não restituísse aquilo que o inimigo tem tirado. Eu não sei o que é que o inimigo tem subtraído da sua embarcação, mas eu acredito que o mesmo que estava lá no lado da Galileia, está dentro da sua casa, quer fazer parte da sua vida, da sua família, para restituir a salvação como fez na casa daquele gadareno endemoniado. Esse era o projeto de Jesus Cristo para a vida daquela família. Mas aqueles homens não entendiam. Porque se Jesus tivesse dito: olhe, eu vou tirar um cochilo, eu vou dormir, mas vai vir um maremoto que vai tentar virar esse barco, eu acredito que talvez 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou a metade tivesse ficado em terra, com medo, assustado. Jesus quer levantar um povo corajoso, aleluia, não um povo medroso, porque o medo faz com que o homem se esconda da presença de Deus. O medo desnuda o homem, envergonha ele. Aconteceu com Adão. Adão ficou assustado, com medo, porque errou, ficou nu, desnudo, a vergonha sobreveio sobre ele, e ele logo se escondeu da presença de Deus. O medo faz com que o homem perca a direção. O medo faz com que o homem perca o desejo de servir ao Senhor. O medo faz com que o homem pare os projetos de Deus pela metade e não dê continuidade. Quantos desse barco não diz: vou pular? Quantos não queriam dar meia volta? Quantos não queriam desistir? Mas alguém foi lá e disse: Jesus, Senhor, o negócio aqui está ficando difícil, acorda.
Aleluia. E aí Jesus acalmou todos. A natureza divina se manifestou naquele lugar. A natureza divina está se manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu meio, no seu ministério, no seu trabalho. Por onde você andar, aleluia, como representante da autoridade maior, embaixador de Cristo, Jesus está contigo. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. O que aprendo com as tempestades? Aleluia. As tempestades, irmão, faz com que a gente venha ficar mais resistente, mais firme, perseverar até o fim. Quando Jesus escreve assim, perseverai até o fim, irmão, ele está falando é de problema e não é pouco, é muito. Perseverai até o fim, ele está dizendo nada mais, nada menos, porque vão ser muitos os levantes contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, contra o seu trabalho. O diabo ele vai se levantar para fechar a porta de emprego, para lhe colocar na miséria. O diabo ele vai se levantar para tirar os seus filhos da presença de Deus. Ele não fica satisfeito com a família da igreja. O diabo ele vai se levantar com doença, com enfermidade. O diabo ele vai se levantar com todo tipo de lepra para lhe condicionar ao nada. Mas o Pai mandou o Filho a esta terra para derramar 3 litros e 600 ml de sangue, para levantar uma nação de homens e mulheres corajosas, e ainda diz na minha vida que serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você vai sair hoje aqui cheio de coragem. Vai abrir a porta de casa, aleluia. Vai dizer, ei, Satanás, aberta, sai fora agora. Quem manda aqui é Jeová. Ele pode estar lá em casa? Pode não, ele está, viu? No vigiar ele entra. Buraco é que não falta, né? Espaço é que não falta. Viu? Aleluia. Se tiver dor na coluna, chama alguém, manda se abaixar, olha embaixo da cama e diga para ele, ei, Satanás, sai daí. Está debaixo da cama, muitas vezes está debaixo da cama. Agora eu lembrei de Paulo Roberto, não tinha como me lembrar, né, irmão? Do sonho, alguém lembra do sonho aqui, irmão, né? Tem gente que lembra, né? A irmãzinha ligou para a rádio e disse, pastor, me ajude. O que é, minha filha, que eu tive um sonho, queria que o senhor revelasse. Ele disse, eu não sou adivinho não, mas eu posso te dar uma palavra de ajuda. Mas conte. Pastor, acordei de madrugada no sonho, eu fui beber água, quando eu abri a geladeira, eu vi 2 macacos pretos dentro da geladeira. Pastor, o que é isso? Ele disse, repreenda que isso é o Satanás, isso é o cão. Irmão. O diabo ele tem ocupado alguns espaços dentro da nossa casa, viu? Tentem, repreendam, bota para correr, porque Deus lhe deu autoridade na terra, como representante, embaixador de Cristo. Quando Paulo diz que essa igreja aqui é embaixador de Cristo, ele está dizendo que nós somos representantes da autoridade de Cristo Jesus. Hein? Sobre cada um de nós está Cristo Jesus. O Pai, com a destra da vitória sobre as nossas vidas. Não saia, irmão, desta sombra, porque essa sombra é boa. Então o que eu aprendo com esses maremotos, o que eu aprendo com essas dificuldades, é que o Senhor está me fortalecendo. E quando eu sou fortalecido, eu estou me amadurecendo dentro do Evangelho. Perseverai até o fim. Bom seria que se fosse 10 anos, eu já tinha passado da data, já estava feliz. Por isso que eu disse aqui um dia desse. Dentro de 7 dias os seus problemas acabam. Repreende, não acaba não. É até Jesus voltar. Viu? Acaba não. Pode até vir refrigério. Você pode passar por tribulação. Você pode ser liberto, né? Você pode ter uma ajuda, porque o nosso Deus é o nosso ajudador. Mas as tribulações, os maremotos, eles vão acontecer até que você morra em Cristo ou seja arrebatado para a glória de Deus. O que é que eu aprendo mais com isso, irmão? Eu aprendo a aumentar a minha fé.
A fé, irmão, é uma moeda, ela não gera dentro do coração. Você precisa ter um recipiente para mudar. Se o seu recipiente é do tamanho de um copo descartável, é aqui que o Senhor vai colocar fé. Mas se você entregar um balde de 225 litros para Jesus, ele vai transbordar o balde de fé. Você sabe qual é o problema? É que nós gastamos essa moeda com qualquer bobagem. Acreditamos em qualquer besteira. Tem muita gente por aí acreditando em coisas que não funcionam, né? Nós já ministramos sobre isso aqui, nós não vamos falar mais. Sobre bobagens. Tem gente que perde sono para gastar sua fé com brincadeira, com coisas complicadas. Eu assisti um vídeo esses dias, eu não fiquei surpreso, porque a pessoa é especialista em fazer marmotas, são os falsos profetas, né? E uma senhora foi levada para ser curada lá no altar. Alguém aqui deve ter visto, quando o pastor disse que se ela não se levantasse, não saísse lá da igreja dele curada, ele fechava o ministério e sacudia a Bíblia dele no mar. Foi isso que eu ouvi. Quem falou foi ele. Quem, pastor? Agenor Duque. Que autoridade tem um nome desse para dizer que vai fechar uma igreja, porque quem abriu não foi ele? Ele pode estar usando o ministério de maneira errada, mas a igreja não é dele. Então como é que ele vai fechar? Qual autoridade tem um ministro, é errado ou não, para fechar as portas que Deus abriu? Se essa mulher não sair daqui andando e curada, eu fecho o ministério e rasgo a minha Bíblia, irmão. Isso é um desafio, um atrevimento. E tem gente que acredita. Da mesma forma que a esposa dele estava com os pés no altar e as pessoas estavam sendo curadas, venerando lá a Maria. Isso não deu não, mas é Maria mesmo, passando as mãos. E só caindo nota de 100 reais, irmão. Isso é uma grande mentira, isso é uma vergonha para o nosso evangelho. É um homem de referência, ele poderia usar a palavra de Deus, irmão, para salvar as pessoas. Ele tem um veículo eficaz, a palavra de Deus é um veículo eficaz, é veloz, é em tempo real. Eu estava na mesa de um bar e eu fui evangelizado em tempo real. A palavra de Deus entrou dentro do meu coração e transformou a minha vida em tempo real. Eu não preciso barganhar, vender nada. Dai de graça aquilo que você recebe. Graças. Aleluia. Aleluia. Amém? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque o barco ele tem balançado, tem ficado pesado, porque os ardis do inimigo das nossas almas enche a nossa embarcação de peso. Mas pastor, eu não vejo. Você não vê porque você não quer. Se você ler a Bíblia, você vai entender. É quando o sujeito começa a se curvar, é quando o ambiente dentro de casa começa a ficar escuro, é quando o negócio começa a relampear, o caboclo começa a falar mais alto, a mulher começa a gritar o marido, e são os trovões. Isso são os sinais de aquela aliança que está se acabando. Aquele barco vai virar. Aleluia. Fica a deriva, meu irmão. Porque as pessoas perdem o controle. E quando isso acontece, Jesus ele sai. Ele não fica num barco onde há contenda, onde há decepções, onde há divisão, onde há problemas. Amém? Tinha muito mais aqui para nós ministrar, porque o que eu escrevi não foi ministrado, apenas o que o Espírito Santo mandou. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Aleluia.